Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula e a nossa videoaula de hoje nós falaremos sobre o módulo 5. Então nós vamos falar um pouco sobre acidente de trabalho, comunicação e educação em segurança do trabalho. Pessoal, dentro desses tópicos nós falaremos um pouco sobre acidente de trabalho, o que é um acidente, o que é um incidente, né? A importância da comunicação na prevenção de acidente, as estratégias de conscientização dos colaboradores e elaboração de campanhas educativas, tá? Então a gente vai discorrer sobre esses assuntos aqui na aula de hoje. Pessoal, então primeiramente, o que seria, né, o acidente de trabalho? Como o próprio nome diz, né, quando a pessoa ela tem algum tipo de lesão dentro do seu ambiente de trabalho. Se foi dentro da sua casa, é acidente de trabalho? Não é acidente de trabalho. Ah, foi lá na casa da minha mãe. Eu tava fazendo trocando uma lâmpada e eu caí da escada. É acidente de trabalho? Não é acidente de trabalho. Agora eu tava dentro da empresa ao qual eu sou colaborador ali, né? E aí eu fui fazer uma emenda de um fio e tomei um choque. Já pode ser considerado um acidente de trabalho. Perfeito? Então, o acidente de trabalho é quando existe algum tipo de lesão e essa lesão foi dentro do ambiente de trabalho. E aí, dentro também da questão do acidente de trabalho, a gente tem também, por mais que seja fora do ambiente de trabalho, a gente tem o acidente de trajeto, né? Que é quando você está no trajeto para a empresa e você acaba se acidentando, né? Então tem o acidente de trajeto, tanto na ida como na volta. Leandro, eu me acidentei voltando do trabalho, que isso acontece geralmente voltando do trabalho, né? É, Só que eu tava indo na casa de um amigo na cidade vizinha, não tava indo para minha casa. É considerado acidente de trajeto? Na minha opinião, não. Né? O acidente de trajeto é quando você sai do seu trabalho e está em rota para ir para sua residência. A partir do momento que você desviou o caminho, já não seria um acidente de trajeto. Perfeito? É, Então, pessoal, vamos seguir aqui um pouco os slides agora. O que são acidentes típicos? São os acidentes decorrentes da característica da atividade profissional desempenhada pelo acidentado. Então, são todas aquelas atividades que você desempenha e que pode ocorrer um acidente, tá? Acidente de trajeto. Vamos ver aqui. Diário oficial, só falando sobre o relatório aprovado. Aqui está falando sobre a legislação, quando foi promulgada a legislação, né? De acidente de trajeto. Então aqui, ó, nesta MP, o acidente de trajeto não mais será classificado como benefício acidentário. Assim, o empregado não mais terá garantia de emprego de 12 meses a partir da alta previdenciária e a empresa não mais necessitará recolher o fundo de garantia do período do afastamento. Vale ressaltar que os empregados que já estão afastados com benefício acidentário em razão de acidente de trajeto têm direito adquirido, inclusive a estabilidade de 12 meses. Essas mudanças passam a valer somente para os novos casos. Então, após aquela MP, que está no slide anterior, é, as pessoas que estão acidentadas já não tem mais aquela estabilidade de emprego quando se trata de acidente de trajeto, tá? Então, pessoal, acidente de trajeto. Tem empresas que elas acabam proibindo funcionários de ir trabalhar de moto, por exemplo. Porque eu acho que 90%, vamos colocar uns 70% aí dos acidentes de trajeto são com motos. E aí tem empresas que acabam meio que barrando o funcionário de trabalhar de moto. O funcionário, antes de ser contratado, é lógico, ele assina um termo falando que a empresa não admite, né? Disponibiliza veículo, é lógico, né? Para estar buscando o trabalhador. E ele pode vir com veículo desde que seja veículo, carro, né? Desde que seja com carro. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito, né, de acidente. Então, no conceito prevencionista, essa definição
ela não é muito satisfatória, pois o acidente é definido em função das suas consequências sobre o homem, ou seja, as lesões, perturbações ou doenças. Visando a prevenção, o acidente que interfere na produção deve ser definido como qualquer ocorrência que interfere no andamento normal do trabalho, pois além do homem pode ser envolvido nos acidentes outros fatores de produção, como máquinas, ferramentas, equipamentos e tempo. Então, pessoal, toda vez que se fala no conceito prevencionista, ele fala que a lesão, não só, que o acidente ele não ocorre não somente com a lesão ao ser humano, mas também quando ocorre com uma máquina, você, por exemplo, pegou uma empilhadeira e bateu numa prateleira, né? Você não teve a lesão, porém teve dano material. E aí ele conta também como sendo um acidente, tá? Então isso é importante também a gente frisar. Nós vamos falar um pouco sobre a pirâmide, né, de Heinrich, depois a de Frank Beard, e nela a gente vai ver que geralmente esses incidentes, ou quase acidente, né, eles levam uma consequência mais grave, até chegar a um acidente grave, né? Então, quando você trata com o conceito prevencionista, qual que é o objetivo? A gente eliminar na fonte o acidente. Eu estou fazendo um trabalho em altura, e aí eu estou trabalhando ali com a chave cai, passa do lado do meu colega de trabalho ali que está trabalhando embaixo e não aconteceu nada, né? Não danificou a chave, não danificou o piso, não caiu na cabeça do colega. Isso daí, pessoal, é um incidente, né? Porém, se essa mesma chave ela cai na cabeça do colega e faz um corte, já é um acidente. Então você percebe que quando essa chave caiu e ela só danificou o piso, por exemplo, ali mesmo nós já deveríamos ter tido feeling de, a gente precisa fazer alguma coisa para que essa chave não caia mais. Vamos trabalhar dentro de um cesto, vamos trabalhar com uma corda nas chaves, enfim, criar mecanismos para que essa chave não tenha mais o perigo de cair, né? Às vezes a gente está trabalhando embaixo aqui, né, montando uma mesa, fazendo alguma atividade dentro da nossa residência e a chave cai. Imagine em altura. A chave também pode cair, né? E essa chave pode cair e bater na cabeça do colega lá embaixo. Como pode ser que não. Mas no conceito, quando nós falamos em prevenção de acidente, a gente tem que prever, né, como o próprio nome diz, prever um possível acidente, mesmo que ele não tenha ocorrido ainda, tá? Esse aqui é uma das teorias, né, que é o Heinrich, foi um dos primeiros teóricos aí para tabular essa questão do acidente. Então você vê que o dele é de 1930, né? Então é bem antigo isso daí. Aí eu vou mostrar aqui já a pirâmide, ó. Então ele vai falar o quê? Que para acontecer uma lesão grave, antes aconteceu 300 danos materiais. Então essa chave caiu 300 vezes, não caiu em ninguém, né? A chave caiu lá de cima. Aí aconteceram 29 lesões leves. Ela caiu, mas bateu no capacete e né, não aconteceu nada, só bateu a chave no braço do colega, ou caiu no pé, mas estava de botina, foram lesões leves, né? Escoriações, por aí vai. Porém, após acontecido tudo isso, com certeza vai haver uma lesão grave. Então, ele tabulou isso daí. Então, 300 danos materiais, 29 lesões leves, com certeza vai gerar uma lesão grave. Então, pessoal, qual que é o nosso objetivo sempre, como prevencionista? É atuar na base da pirâmide. É tentar eliminar o risco antes dos danos materiais, que são ali os 300 danos materiais. Perfeito? Aí depois, pessoal, em 1966 veio o Frank Beard. E aí o que ele fez? Ele acabou aprimorando essa pirâmide. Então ele fala aqui, ó, 600 incidentes sem lesões ou danos. A chave só caiu, não aconteceu nenhuma lesão, nenhum dano. 30 com danos à propriedade. Então o que é o dano à propriedade? A chave caiu e quebrou o piso,
né? A chave estava alta, uma chave pesada, caiu, quebrou o piso. Então, dano à propriedade. 10 lesões leves não incapacitantes. Então, essas lesões leves, né? Aconteceu uma escoriação, pegou no ombro, ele só passou lá um gelolzinho e acabou o problema. Só que aí, depois nós teremos uma lesão séria, incapacitante ou fatal. Que aí vai bater, ele vai ter que ir para a Santa Casa, tomar ponto e por aí vai. Então, pessoal, eu usei esse exemplo, né, de um trabalho em altura com uma chave, mas você, como aluno, você pode criar em sua memória ou em sua mente várias situações no dia a dia de vocês aí, com uma máquina, que seja. Imagine uma prensa, né? Que está sem sensores. Você colocou ali a peça, quase pegou o dedo, né? Poxa, foi ali, ó, um incidente sem lesão ou dano. Não aconteceu nada. Ah, não, mas eu prensei ali e o material foi danificado. Danos à propriedade. Ah, eu prensei, mas pegou só um pedacinho do dedo, uma lesãozinha leve, não precisou nem ir para o hospital. Já entra no terceiro nível. Ah, não, ó, a prensa pegou o meu dedo e amputou a ponta do meu dedo. Já é uma lesão incapacitante no caso desse exemplo, tá? Então, pessoal, tem N possibilidades. E com certeza, conforme eu fui falando, veio à sua memória ou à sua mente algum incidente que aconteceu dentro da sua empresa, dentro da fábrica que você atua, dentro, sei lá, do comércio e por aí vai, tá bom? Pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre condições inseguras e o que é fator pessoal de insegurança e arrumação e limpeza, tá? Pessoal, o que é uma condição insegura? Condição insegura, pessoal, é quando a gente tem um ambiente no qual ele não está dando segurança para a gente atuar como trabalhador, tá? Então, o que acontece? De repente, uma obra no qual o guarda-corpo está sem a sua proteção correta. Tem só uma filetinha ali e pode ser que a pessoa caia lá embaixo. Isso é uma condição insegura, né? Então a pessoa está trabalhando em um ambiente cujo a condição não está segura. Há uma máquina prensa sem sensores, né? No qual você pode pôr a mão na área de prensagem. É uma condição insegura do ambiente. Agora, o que é o fator pessoal de insegurança? O fator pessoal de insegurança é quando eu tenho sensores na minha máquina, no qual eu vou pôr a mão na máquina, ela vai travar, né? Cheguei próximo da linha de prensagem, vai travar a máquina. E aí o que eu faço? Eu pego e desligo o sensor. Isso é um fator pessoal de insegurança. Eu sou motorista, instalador de antena, de repente, né? E aí eu tenho lá várias ordens de serviço para cumprir, né? E aí o que eu faço? Ao invés de eu seguir o limite da pista, eu vou a 150 por hora na pista. Isso é um fator pessoal de insegurança, né? Eu vou dar um exemplo que meu pai sempre gosta de dar esse exemplo, né? Quem que é a pessoa que se afoga na praia, por exemplo, numa piscina? Piscina é mais difícil, né? Mas vamos falar numa praia. É a pessoa que não sabe nadar ou é o nadador? Geralmente, pessoal, é o nadador. Por quê? Porque o cara... Não, eu sei nadar. Então ele vai se colocar ele mesmo em risco. Por quê? Ele vai lá, começa a dar braçada e mais braçada e mais braçada e mais braçada. E aí o que ele faz? Chega uma hora que ele está lá no fundo, a correnteza puxando ele e a habilidade dele de nadar, de nadador, não vai fazer com que ele se salve. Por quê? Porque a correnteza é muito mais forte do que ele. Então o que ele fez? Ele pôs a sua vida em risco. E isso é um fator pessoal de insegurança. Foi ele quem colocou em risco, né? Não é o mar, ele está ali quietinho. Ele fornece uma condição insegura? Fornece. Desde que você avance o sinal. Perfeito? Então, pessoal, a gente tem que sempre esquecer um pouco do excesso de confiança. E o grande problema, pessoal, é que quando a gente está muito tempo numa tarefa, o excesso de confiança vem. O cara que trabalha em altura a vida inteira, né?
Então ele anda lá por cima do muro, lá naquele filetinho de muro de 30 centímetros, tá andando sem cinto. E se exibindo ainda, né? Olha lá, ó como eu equilibro aqui, ó. E ele anda a primeira, anda a segunda, anda a terceira, né? Sem cinto, sem ancoragem. Só que chega uma hora, pessoal, que ele pisa num local que está escorregadio. E aí o que acontece? Ele vai escorregar e vai cair. Então, o fator pessoal de insegurança, isso é muito importante. A gente sempre está observando essa regra aí do fator pessoal de insegurança, tá? Pessoal, arrumação e limpeza. Mas, Leandro, o que tem a ver arrumação e limpeza com segurança do trabalho ou com acidente de trabalho? Pessoal, um ambiente poluído e bagunçado é é um prato cheio para o acidente. Porque quando você tem um ambiente clean, limpo, organizado, é muito mais difícil acontecer de uma pessoa tropicar e de repente, sei lá, a máquina passar por cima de uma caixa e, sei lá, passar no pé do trabalhador, essa caixa que está com alguma coisa pesada. Eu estou simulando situações, né? Mas, pessoal, ambiente limpo e organizado ajuda na questão da segurança também. Por isso que tem empresas maiores que eles implantam 5S para que tenha tudo no seu devido lugar, somente as ferramentas que eu vou utilizar no local, né, para que não ocorra acidente de trabalho. Uma pessoa cair, ou a empilhadeira tombar porque está com excesso de coisa no chão, ele está lá fazendo zigue-zague para andar no setor. Enfim, pessoal, N possibilidades. Uma prateleira mal organizada, né, que pode cair, tombar. Então, arrumação e limpeza, ela é primordial também para prevenção de acidente de trabalho, tá bom? Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa engrenagem, né, da segurança do trabalho. Então, o que acontece, pessoal? A segurança do trabalho, de fato, ela funciona como uma engrenagem. E são várias pontas dessa engrenagem. Então, nós temos aqui, qual que é o primeiro? É o governo. Então, o governo, ele cria leis, né? Inclusive essa, né, de vocês estarem fazendo esse curso, foi uma lei criada pelo governo. Então, o governo, ele cria leis. A empresa, ela vem aplicando essas leis, né? Ela aplica as leis. Com qual objetivo? Pensando na saúde do trabalhador. Sempre pensando na saúde de vocês, trabalhadores. Depois, quem ajuda a aplicar isso daí? É o próprio trabalhador. Então você vê como é importante essa engrenagem estar sempre funcionando? Então você, a empresa e o governo estão preocupados com a saúde do trabalhador, só que quem aplica de fato toda essa metodologia é o próprio trabalhador. E depois, vocês como cipeiros, o dono da empresa, o técnico de segurança, o encarregado, e o próprio governo, ele também é responsável por fiscalizar. Entendeu? Então o que acontece? Se uma dessas engrenagens falhar, imagina se o governo não tivesse legislado a lei. Não existiria nada a se cumprir, ia ser uma terra de ninguém. Imagina se o governo legisla a lei e a empresa não aplica, não cumpre a lei. Vai quebrar essa engrenagem. Se não houvesse essa preocupação com a saúde do trabalhador, o governo e nem a empresa fariam nada, né? Então a engrenagem também ia parar. O trabalhador não aplicou isso no dia a dia, vai falhar a engrenagem. Não houve fiscalização, o trabalhador relaxou, a empresa relaxou, a engrenagem também vai falhar. Perfeito? Então, pessoal, a segurança do trabalho ela é formada por uma equipe multidisciplinar. Governo, empresa, trabalhador e fiscalização, né? Então, basicamente, essa é a engrenagem que ela não pode falhar de forma alguma, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho agora o que é um desvio, um incidente e um acidente. Então, desvio é qualquer ação ou condição que tem potencial para conduzir direto ou indiretamente o dano a pessoas, ao patrimônio ou a terceiros.
ou impacto ao meio ambiente que se encontra desconforme com as normas de trabalho. Então, pessoal, o que é um desvio? São as ações, né, ou aquelas condições de trabalho que fazem com que que possa ocorrer o acidente. Eu vou dar um exemplo aqui para firmar um pouco na mente de vocês. Eu tinha um cliente que a linha de produção dele era muito apertada e eles cortavam carne, né? Então passava-se uma serra no meio da carne, do boi, e aí o que acontecia? Eles trabalhavam todos eles ali um do ladinho do outro. Então imagina ele com uma serra aqui, ó, serrilhando o boi no meio. E aí o que acontece? Vira e mexe, essa serra dava uma escamoteada, né? Dava um rebote, e aí ele ia para o lado, ia para o outro e por aí vai, né? Então, o que acontece? Eles nunca resolveram esse problema na fonte. Falar assim, poxa, vamos cortar o boi, mas então vamos dar um espaçamento, né? Tem vários locais de pendurar o boi, mas vamos pendurar um sim, um não, né? Para ter um espaço livre. Então o que aconteceu aí? Um desvio. Isso é um exemplo, tá, que eu estou dando. Você pode ter outros exemplos aí na sua mente aí. E aí o que acontecia? Com esse desvio aí no setor produtivo, o que ele fazia? Acontecia vários incidentes. Por quê? Porque não tinha lesão. Havia ali, ó, dava aquela escamoteada, quase pegava em alguém, no colega do lado, ou nele mesmo, só que não acontecia nada, não tinha lesão. Então era o quê? Era um incidente. Aí aconteceu o quê? Escamoteou ali, deu um rebote a serra e pegou no colega do lado. Aí lesionou, cortou o braço do colega do lado. O que é isso daí? É um acidente. Então teve a lesão no colega do lado. Perfeito, pessoal? O trabalhador entrando em um espaço confinado sem a devida autorização e não ocorre imprevisto. Então isso é o quê? É um desvio. Ele entrou lá, não ocorreu nada, fez lá o trabalho dele e foi embora. O trabalhador entrando em um espaço confinado sem a devida autorização, sente a falta de ar e pede ajuda e consegue sair sem problema. Então ele entrou ali no espaço confinado, sem autorização, sem nada, chegou, começou a fazer o trabalho, sentiu falta de ar, falta de oxigênio, gritou lá, alguém ajudou ele a sair do buraco. O que aconteceu? Foi um incidente, não teve lesão, ele saiu ileso do local. Porém, o trabalhador entra em um espaço confinado, sem a devida autorização, sente falta de ar, pede ajuda, ninguém ouve, ele desmaia e é resgatado após RCP e volta com sequelas. Já é um acidente. Por quê? Porque ele voltou com sequelas. Perfeito? Pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre o fator pessoal de insegurança, né? Pessoal, um dos fatores pessoais de insegurança é a falta de treinamento, né? Dê uma olhadinha nessa charge aí, ó. Curso de Homem-Bomba. Preste atenção porque eu só vou fazer uma vez, hein? Então, pessoal, a falta de treinamento, a falta de sentar um pouco às vezes e treinar a respeito daquela tarefa ou atividade que nós vamos executar, pode ocasionar um acidente, tá? Pessoal, problemas familiares pode também causar um acidente. Eu tô lá, isso já aconteceu, tá? Também um cliente, essa empresa nem existe mais. O rapaz veio do Paraná para trabalhar aqui na nossa cidade. E aí ele veio sozinho. E a esposa dele disse que ligava de 5 em 5 minutos e falava, viu, vem embora, não tô aguentando mais. E o cara trabalhando sob pressão, né? Emprego novo e querendo vir para São Paulo, né, e tal. E a mulher no pé, viu, vem embora. E o cara comentou isso até com os colegas de trabalho, né? Que a esposa estava querendo que ele fosse embora, enfim, tava com esse probleminha aí para resolver. Infelizmente esse cara trabalhando ali acabou perdendo um pouco a atenção e a máquina também não ajudava muito, né? É uma máquina antiga e amputou toda essa parte da mão aqui dele, né? Trabalhando numa madeireira. Então os problemas familiares também podem ocasionar acidente. Pessoal,
Problemas financeiros. A pessoa também trabalha pensativo. Poxa, eu preciso conta para pagar. Ela não foca no trabalho. Ela fica sempre pensando em algo externo. E aí o que pode acontecer? O acidente também. Exibicionismo ou excesso de confiança. Lembra que nós falamos já sobre isso daí? Eu trabalho há 10 anos instalando calha. O cara anda ali, ó, na beirinha ali do muro, tranquilamente, ainda se exibe, dá tchauzinho pra turma, né? E o que acontece? Uma hora pode ser que ele caia de lá. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre conscientização, tá? Então isso eu não tenho slide preparado, mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso daí. Pessoal, como que eu vou fazer para trazer a equipe para perto? Para que essa equipe engaje em segurança do trabalho? É sendo chato com o colega de trabalho? É xingando a pessoa na linha? Ou é você trazendo soluções que vá facilitar até a vida do colega, ou através de conscientização? Poxa, amigo, ó, imagina você fazer isso aí, você amputa seu dedo. Pessoal, a segurança do trabalho ela tem que ser feita de forma que a gente tenha que ser parceiro dos nossos colegas. Não adianta você ser um cipeiro e ser um xerife dentro da empresa. Você só vai ser taxado de chato e ninguém vai fazer aquilo que você quer. Ou aquilo que seja bom para ele mesmo. Ou para você também, né? Então, pessoal, sempre temos que trabalhar com conscientização. E ser uma conscientização leve. Tem que ser algo que seja agradável para o ambiente de trabalho. Tem que ser algo que seja conversado e não gritado e não imposto e por aí vai, tá bom? Então sempre trabalhar em equipe, conscientizando o trabalhador a respeito da segurança do trabalho. Não seja um cipeiro chato. Eu sei que nós já falamos a respeito disso, mas é muito importante a gente frisar. É sempre trabalhar com conscientização, tá? Pessoal, e quais são as estratégias? Nada como uma boa conversa. Nada como você mostrar para o trabalhador que você fazendo dessa forma você ganha tempo às vezes e evita acidente. Às vezes você vai ter que convencer o dono da empresa. Poxa, o cara tá pegando, todo dia ele tem que pegar uma carga de um ponto A e levar para um ponto B. Poxa, vamos colocar um carrinho. Ele vai fazer isso muito mais rápido, você vê, e não vai lesionar a coluna. Então, a segurança do trabalho, às vezes, ela não vem só para travar. É óbvio que tem situações que trava de fato, mas a trava é para segurança. Então, é muito mais vantajoso a gente perder um pouco de tempo e não trazer uma lesão grave ao trabalhador, que isso também vai demandar tempo da empresa, de máquina parada e por aí vai, fiscalização e um monte de coisa. Mas às vezes, pessoal, nem sempre a melhoria para evitar acidente ela vai perder tempo, às vezes ela ganha tempo. Dado o exemplo que eu dei aí agora, o cara pega todo dia lá, 30, 40 quilos no braço e leva para um determinado local. Poxa, com um carrinho ele vai levar muito mais rápido e não vai ter a lesão. Então você vê que existem formas de se convencer o empresário. Você pode convencer ele com números também. Às vezes a gente gasta um pouquinho aqui, mas aí a gente vai ganhar tempo ali. A gente pode reduzir né? É até chato falar, mas a gente pode reduzir uma mão de obra nesse setor. Enfim, pessoal, tentem sempre pensar lá na frente. O que a gente pode fazer para melhorar a segurança e também ganhar produtividade e ser eficiente no nosso dia a dia, tá bom? Então sempre trabalhar dessa forma. E pessoal, campanhas educativas. Quais são as formas da gente fazer campanhas educativas? A gente pode fazer DDS, a gente pode fazer... O que é um DDS? É um diálogo diário de segurança, o diálogo semanal de segurança, que nada mais é que uma pessoa falando sobre um tema que ele passa na linha ali, lendo para o colega. Esse colega assina e fala, estou ciente, legal, muito obrigado. Coisa rápida, não vai parar a produção, não vai fazer nada. Perfeito? Pode ser no início do turno, pode ser um pouquinho depois do almoço. Você passa ali, conscientiza ele sobre algum determinado assunto e foi embora. Pessoal, cartazes dentro da empresa.
para falar sobre, de repente, o Maio Amarelo, que é segurança no trânsito, enfim, Abril Verde, que é conscientização sobre segurança do trabalho. Você pode colar cartazes, Outubro Rosa, Novembro Azul e por aí vai, pessoal. Qual que é uma outra forma de fazer campanhas? A CIPAT também é uma forma. Separa a empresa para fazer palestras e por aí vai. Perfeito? Então, pessoal, a videoaula nossa de hoje é essa daí. Eu vou pedir para vocês, que vocês olhem. A gente vai deixar 2 vídeos aqui para vocês clicarem como material complementar desse curso de CIPA, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para assistir esses vídeos e eu agradeço a atenção de vocês e até mais.